Então vamos lá, né? Mais uma vez estamos aqui para o nosso quadro Contos do Espiritismo no Coração da Sopa. Mais uma vez aqui com o seu Delfo, que vai nos contar uma história muito interessante lá de Palmelo. Uma história que deu início onde hoje é o Hospital de Palmelo, não é isso, seu Delfo? Como é que... Como é que foi a história mesmo lá? O senhor vai nos contar uma história interessante? Digo assim, nunca fui morador de Palmelo, mas sempre ia a Palmelo levar pessoas para tratamento, buscar receita, inclusive na época existia o receituário, né? Então sempre com o Damo, com o seu Jerônimo, mais com o Damo, né? O episódio de hoje que a gente lembra bastante foi quando o Damo começou a construção da maternidade das mães pobres. Como é que chamava? Maternidade das mães pobres. Era isso que o Damo estava construindo. Alguns pedreiros daí provavelmente lembram dessa época. Ele estava empenhado muito na construção da maternidade das mães pobres. Inclusive aqui de Brasília, né? Ia muito ajuda, inclusive. O seu Jerônimo ainda estava encarnado? Ainda estava em vida ainda, seu Jerônimo. Estava encarnado ainda? Estava encarnado, sim. E o senhor sabe que o Damo, a casa dele é bem de frente onde era. Uhum. Justamente nessa época é mais ou menos uma faixa assim, as crianças que eu conheci, crianças que hoje deve estar, é adulto já, né, que era a Sandra e o Alexandre. O Alexandre estava na faixa dos 5 anos, 6 anos de idade, mais ou menos. Hoje tem a Aline. Essa eu não conheci, né? A Aline é uma filha adotiva, né? Adotiva da dona Então, Rosa. na construção da maternidade, das mães pobres, sempre eu estava lá, dava alguma forçazinha, assim, uma horinha de trabalho, ia lá, ajudava. No dia, na troca da caixa d'água, que ele estava usando uma caixinha d'água de 250 litros. E ele ganhou uma caixa d'água de 1000 litros, que foi daqui de Brasília, que foi de um caminhão de material de construção. E aí ele preparou para colocar essa caixa d'água maior na maternidade. Lembro bem que a cozinha da maternidade era de uma telha bem fininha. E na hora da subida da caixa, houve um erro de cálculo, né? Colocaram as vigas para subir de madeira dessa pindaíba. Era madeira roliça ainda? Madeira roliça para colocar para subir a caixa. Deve ter sido tirada ali na região, né? Acredito que sim. É porque ali era tudo muito simples, então, né? Na subida da caixa, bota aí, nós vamos puxando nas cordas e a caixa vai rolando até chegar. Peraí, o senhor ajudou também? Estava auxiliando nessa, né? Sempre dando aquela força. E no momento da subida da caixa, alguém subiu com o Damo lá para cima para equilibrar. E aconteceu um episódio. E a caixa foi pesando para o lado do fundo, né? E ele ficou tão emocionado ali que talvez perderia aquela caixa que já estava chegando. E de acordo que a caixa foi tombando para um lado, ele foi tombando um pouco também. E de repente a caixa desceu, caiu na terra fofa da cavação de uma fossa bem grande, né? Tava a terra que foi tirada da fossa. A caixa d'água caiu de quina em cima daquele monte de terra, e ele caiu também na cozinha. Quebrou as telhas e caiu no piso da cozinha. E não machucou, seu Deus? Ele machucado de quebrar não, mas esse lado dele que caiu assim na telha, a telha riscou aquilo ali que ficou tudo vermelho, minando um sanguezinho. E ele clamando, muita dor, que ele perguntou na hora, e a caixa? Ele preocupado com a caixa, né, seu Deus? Ele ainda estava preocupado, por quê? Seria algo muito importante, porque foi daqui, doação que foi para lá, ele estava tendo necessidade daquela caixa para manter a água da maternidade, que ia começar a funcionar, ou já estava começando a funcionar. Então, esse episódio eu lembro até hoje, aquela luta constante do Damo para construir aquela maternidade, que hoje, depois de conversar com algumas pessoas, a gente veio a descobrir que justamente
E foi dessa vez que o senhor esteve lá comigo, né, seu Delfim Palmelo? Que eu fui descobrir que onde era aquela maternidade que a gente, sempre naquela época que eu frequentava Palmelo, a busca de receita, levando o paciente, aquele local onde era a maternidade das mães pobres, se tornou o hospital que é hoje, né? Mas eu conheci aquilo lá em construção ainda. E a casa da dona Vânia é bem de frente ao hospital. Inclusive, bem de frente ao hospital. Eu conheci as duas crianças, a Aline não, porque essa eu não lembro dela, mas lembro do Alexandre e da Sandra. A Sandra mora lá, seu Delfim. A Sandra é esposa. Mas era naquela faixa, você vê aí o tempo que era isso, aquelas crianças o Alexandre tinha de 5 para 6 anos, mais ou menos, né? E passou esse tempo todo, agora eu retorno ao Palmelo, tudo está diferente, né? Mas a esses episódios todos eu lembro. O senhor vê como é que é o chamado, né, seu Delfim? A dona Vânia, até os dias do desencarne dela, ela trabalhava fazendo enxovalzinho para criança. Olha a ligação com a maternidade, fazendo enxovalzinho para as crianças. E com o desencarne dela, a Sandra ajudava ela. E agora a Sandra ficou responsável e a Sandra trabalha nesse enxovalzinho, né? Eu conheci, da criança. Eu conheci quase que ainda sendo amamentada, né? Porque o Alexandre tinha de 5 para 6 anos quando aconteceu essa coisa. E a Sandra mora lá na mesma casa, de frente dessa construção da maternidade, que era ainda um terreno bem vazio ali, tamanho já suficiente mesmo para uma maternidade, tudo, ainda estava em acabamento, né, nessa época. Depois, com a mudança de tempo, eu mudei também de região, e eu deixei de frequentar Palmelo assim, porque eu ia sempre a Palmelo à procura de recursos para aquelas pessoas que a gente tratava deles no pequeno grupo que eu contei a história esses dias, aquelas pessoas que não tinham condição da gente, com meia dúzia de médium, né, tratar uma pessoa, às vezes, com problema psíquico, que necessitava de internamento, e até de sanatório, como eu contei a história que conheci o sanatório, quando internei uma pessoa que eu levei do norte de Goiás, no nosso sanatório lá, conheci alguns irmãozinhos. Mas o senhor vai falar disso no outro episódio. Então tá aí. Esse episódio nos contou a história da origem do hospital de Palmelo, né? Da casa, da maternidade da mãe pobre, da época do Damo. Isso, da época que o Damo construiu. Você quer saber mais histórias? Participe do programa, da live, né? Da Aimee Alene, toda quinta-feira. Aqui você vai ter mais histórias de contos do Espiritismo. E nós temos aí o seu Delfim contando para nós. Então, até o próximo episódio. Fiquem conosco e acompanhem